Fala galera, tudo bem? Bom, e essa continha aí, essa divisão, você consegue fazer ela de cabeça? Olha só, na verdade a gente consegue fazer de cabeça, não vai dar uma conta exata, tudo bem? Mas a ideia aqui é a gente tentar entender a base da operação com raízes, né? Até porque potenciação e radiciação são operações é, complementares, né? Ou uma é o contrário da outra, melhor dizendo. Então veja, é, eu vou tentar aplicar aqui, conversar com vocês sobre as formas, sobre como que a gente pode visualizar isso aqui. Então vamos lá, eu vou até fazer de outra cor aqui, ó. Vamos lá, então como é que a gente pode escrever, como é que a gente poderia escrever, por exemplo, essa fração? Bom, a gente sabe, por exemplo, que raiz quadrada de um número, aqui sempre quando não aparece é um 2, aí me permita ser bem cauteloso com isso, né? E aqui, quando não aparece nada no expoente, é porque o número é elevado a 1. Bom, tem aquela história de quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, mas eu prefiro sempre dizer para você o seguinte, ó, quando você tem uma raiz, a raiz sempre pode ser escrita assim, ó, você coloca a parte de dentro da raiz, você mantém a parte de dentro da raiz e eleva essa raiz a uma fração, onde o numerador dessa fração vai ser sempre o expoente desse número que está dentro da raiz, portanto, do radicando, e o denominador vai ser sempre o índice da raiz, que no caso é 2. Exemplo, por exemplo, se você tivesse aqui raiz quadrada de 3, então isso pode ser escrito como 3 elevado a 1, que é o expoente do radicando, sobre 2, que é o índice do radical. Beleza? E se você tiver raiz quinta de 4 a sétima, não tem problema, é 4. E aí, como é que você vai fazer? A fração vai ser numerador 7, que é o expoente do radicando, e o denominador vai ser o 5, que é o índice do radical. Beleza? Show de bola. Apagar isso aqui. Então, da mesma forma, considerando que aqui eu tenho o 2 e aqui eu tenho o 1, aqui embaixo eu posso escrever, então, 7 elevado a 1 sobre 2. Muito bem. E agora? Bom, agora o que é que acontece aí? Eu posso fazer essa divisão? Não posso ainda, porque a gente está ali com bases diferentes, embora eu já pudesse fazer, porque os expoentes são iguais, mas vamos dar uma avançada ainda aqui nessa questão da potenciação. Então veja só, o 35 eu não posso escrever ele como 5 vezes 7? Posso, né? Porque 7 vezes 5 é 35, não é isso? 7 vezes 5 é 35. Então eu posso escrever o 35, esse cara aqui, ó, como 5 vezes 7. Só que o 35 ele está elevado a meio. Então eu continuo com o meio lá em cima. E aqui embaixo eu vou continuar com o 7 elevado a meio, que eu não posso fazer nada com ele. No entanto, agora, quando eu tenho uma multiplicação elevado a um expoente, eu posso replicar, ou seja, eu posso elevar cada membro ou cada fator dessa multiplicação a esse expoente. Então eu posso, de acordo com uma das propriedades que você deve ter estudado de potência, eu posso fazer isso sem nenhum prejuízo para a minha expressão. E aí você já deve ter percebido que aqui embaixo vai ficar o 7 elevado a meio ainda. E aí, com muita satisfação, a gente pode, já que estamos multiplicando, nós podemos cancelar esses dois caras. Sobrando, portanto, o quê? Sobrando apenas o 5 elevado a meio. Ora, mais 5 elevado a meio, a gente sabe que, voltando agora, fazendo a operação inversa, se eu tenho um número elevado a meio, eu sei então que o 5, ou qualquer número elevado a meio, é exatamente igual a raiz quadrada, porque o denominador é 2, né? Então a raiz quadrada do número que está elevado à potência, elevado então ao numerador que é 1. E aí eu não preciso colocar o 1 aqui em cima, não é? Então isso aqui é exatamente igual a raiz quadrada de 5. Olha só que legal, não é? É claro que você poderia ter uma outra forma de fazer, né? E você vai verificar
que se eu tenho aqui, ó, vamos só voltar para cá. Se você olhou para cá e verificou que as duas raízes, né, os dois radicais têm o mesmo índice, isso pode ser escrito assim, ó. Também por uma das propriedades da radiciação, eu posso colocar todos dois, ou seja, o 35 sobre 7, dentro do mesmo índice, ou dentro do mesmo radical. Por quê? Porque os índices são iguais. Ó. Tá vendo? E aí fica fácil, né? Mesma coisa, porque agora eu só tenho que dividir o 35 por 7, que vai dar exatamente 5. Ou seja, 5 vezes 7, 35, que aí a gente chega na mesma resposta. Você perceba que a ideia aqui é brincar com esse malabarismo, porque por incrível que pareça, hoje nas nossas escolas, no nível fundamental, na grande maioria, o pessoal não aprende isso direito. E quando não aprende isso direito, quando chega lá na frente que precisa disso para outras coisas, a coisa começa a bagunçar. Então, diz aí para mim o que é que você achou, diz aí para mim se você gostaria de ver mais vídeos sobre esse tipo de problema e vai me falando aí as suas impressões, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.